Seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é Novo Guideline de SOP, recomendações sobre tratamento. Eric, nós já gravamos um podcast anterior sobre as novidades a respeito do diagnóstico da SOP, desse consenso publicado agora em agosto de 2023. A última atualização havia sido em 2018 e a gente já discutiu que houve várias novidades sobre diagnóstico e também sobre tratamento. É isso. Nessa segunda parte, a gente vai discutir justamente o que há de novo a respeito do tratamento da SOP. E eu começo falando sobre os anticoncepcionais orais. Quais são as recomendações agora, em 2023, sobre o uso de contraceptivos orais em mulheres com SOP? Bem, Ícaro, em relação ao contraceptivo, não houve muita mudança, né? Então, ele já colocava, por exemplo, no anterior, e coloca nesse também, que a gente não deve utilizar como primeira escolha o etinilestradiol de 35 com ciproterona de 2mg, que é aquele que muita gente ainda acha que deve ser primeira escolha. Muito usado, né, na prática. Muito ainda, certo? E ele coloca claramente, de novo, ele só muda a frase, porque no anterior ele falava assim, não é primeira linha essa combinação. E agora ele diz, é segunda linha. Ele está dizendo a mesma coisa, né? Só mudou da água para H2O, né? Mas tá a mesma coisa escrita lá. Certo. Então, e isso ele reforça, e reforçando também que não existe um contraceptivo melhor que o outro, né? Até porque eles não foram comparados, eles não foram estudados. Na prática, a gente pode usar qualquer um. Mas ele coloca uma informação nova, quase como se fosse um alerta, algo dizer, minha gente, olha, se atente para isso, baseado em alguns estudos que saíram, que mostraram que uma dose de etinilestradiol de 30 ou mais, ou seja, de 30 ou de 35, geralmente a gente tem 30 ou tem 35, não é superior no tratamento da SOP do que uma dose menor do que 30. Mas veja, qual seria a lógica pensar? Se eu tenho uma dose maior de etinilestradiol, eu vou ter mais ação no fígado, aumentando o SHBG e assim reduzindo a testosterona livre. Então haveria uma melhora das manifestações de hiperandrogenismo. Não é isso que acontece? Pois é, a lógica nem sempre se confirma nos estudos, né? Porque a gente imagina isso mesmo, vou começar aqui com uma dose de 20 microgramas, se não resolver eu vou aumentar mais a dose, porque aí vai inibir, estimular mais ainda esse HBG e reduzir a testosterona livre. Bem, a lógica diz isso, mas realmente os trabalhos não mostraram que as doses mais altas são superiores a doses mais baixas. Não sei qual for o motivo, enfim, a gente pode tentar elocubrar depois, mas não há vantagem. Certo. Então, mais um indício de que eu posso sim tratar a minha paciente com SOP com doses mais baixas de etinilestradiol e que vai, consequentemente, ter menos efeitos adversos, principalmente o risco de tromboembolismo. E era algo que você já falava muito na residência, né? A gente recebia muitas pacientes usando dose alta e a ideia era sempre colocar uma dose menor, até pensando na segurança. Na segurança. E agora a gente tem uma recomendação disso também em guideline, né? Isso. E aí não tem, né? Eu acho que a grande novidade do contraceptivo é essa frase. Daí outras coisas eles continuam também. Se você puder usar um contraceptivo com estradiol natural, em vez de ser o etinilestradiol, considerar os critérios de elegibilidade, as contraindicações, porque vai ter mulher que não vai tolerar, vai ter mulher que não vai poder iniciar. Isso tudo a gente tem que avaliar e continuar avaliando, isso aí não mudou. Legal. Nós temos também novidades sobre o uso da metformina em pacientes com SOP. Até então, eu pensaria em prescrever metformina na SOP em 3 situações. Naquela paciente que tem desejo de fertilidade, ela tem um papel, a gente vai falar sobre isso. Na paciente que tem contraindicação ou não quer utilizar contraceptivo oral e tem um ciclo anovulatório, ela poderia ter benefício. Em terceiro lugar, aquela paciente que tem um pré-diabetes, né, ou que tem um diabetes associado à SOP. Isso. Esses são os casos que geralmente eu prescrevo na prática. O que a diretriz recomenda agora? Inclusive, a diretriz, quando vai falar de metformina, ela é um pouco confusa. Certo? Na verdade, assim, fazendo mais uma crítica, eu não acho que seja o forte dessa diretriz a escrita. Eu acho que a escrita poderia melhorar um pouco. Não é bem escrito, na verdade, vamos ser sinceros. Né? Mas, enfim, na parte da metformina, ele diz que você pode considerar a metformina isolada, pode ser só vou fazer metformina para essa paciente em algumas situações, ou associar ao contraceptivo em outras situações, certo? Quando é que você vai fazer ela isolada? Você já citou, né? A paciente que não pode usar, não quer usar e tem irregularidade menstrual,
certo? Aí você poderia considerar a metformina, embora ele coloque isso muito mais para adolescente. Ele diz, adolescente que não quer, não pode usar contraceptivo, iniciar a metformina para tentar regularizar o ciclo menstrual, certo? Além disso, a metformina ela pode entrar sozinha quando você tem uma paciente com IMC acima de 25, né, e que o problema principal é a questão metabólica. Você está iniciando ali para melhorar o status metabólico dessa mulher. Então, essa mulher pode até menstruar normalmente, não ter tanto hiperandrogenismo, ser leve, enfim. Você vê que é uma mulher que nem está precisando do contraceptivo. E aí você, nesse caso, faria a metformina isolada. Já se é uma mulher que vai fazer o contraceptivo, né, está fazendo contraceptivo combinado, você vai pensar em iniciar a metformina com alguns critérios. Se essa mulher tiver IMC acima de 30, você vai associar a metformina. Se essa mulher tiver fatores de risco para diabetes, se essa mulher for parte de um grupo étnico que tem maior risco de diabetes, ou se tiver já um diagnóstico prévio de pré-diabetes. Então, você fez o OTG e viu que já tem pré-diabetes, tem intolerância, enfim, você vai passar. Até porque a metformina, e aí a diretriz fala isso, a metformina ela é mais eficaz para melhorar a questão metabólica, obviamente, do que o contraceptivo. O contraceptivo não vai ter esse efeito. Assim como o contraceptivo é mais eficaz que a metformina para regularizar o ciclo e também para o hiperandrogenismo. Cada um tem seu papel aí. Sinceramente, eu fiquei com a impressão de que, assim, dificilmente eu estarei errado se eu indicar a metformina para um paciente com SOP. Porque a maioria já vai ter aí pelo menos um sobrepeso. Sim. Né? SOP, por si só, já aumenta o risco de diabetes. Né? A maioria das pacientes vão ter o risco aumentado. Então, não tá errado. Certo. Abriu o leque de indicações. Abriu o leque. Outra coisa também é na parte da fertilidade, mas que eu vou deixar para falar daqui a pouquinho, né? Que você abordar esse tema, porque tem a metformina lá na fertilidade também. Terceiro tópico, eu achei esse um pouco... Eu vou só lhe interromper. Certo. Porque você agora vai mudar para o antiandrogênico, mas já que a gente está falando da metformina, eu acho que vale a pena a gente falar também da questão de terapia anti-obesidade. Boa, bem lembrado. A gente tem uma recomendação no guideline, um tópico específico só para falar de indicar terapia anti-obesidade para mulheres com SOP que tenham sobrepeso ou obesidade. Isso, né? E eles dizem qual medicação. Porque na diretriz anterior, ele dizia, se tiver indicação, trate com alguma droga, faça um tratamento farmacológico. Não dizia qual. Nessa, não. Ele diz quais seriam as drogas que você deve considerar para tratar a obesidade da paciente. E ele escreve com todas as letras liraglutida ou semaglutida ou um dos dois associado à orlistat. Ou seja, drogas que têm um impacto metabólico maior. Exatamente. Né? E assim, isso também não foi à toa. São drogas que foram estudadas na população específica de mulheres com SOP. Né? Então, eles não iam indicar uma droga sem essa droga... Vamos supor, Contrave, por exemplo. Né? Até onde eu saiba, não tem estudo ainda na população só de SOP, eles não encontraram esse estudo, não vão fazer essa indicação específica. Sibutramina, a mesma coisa. Né? Mas tem estudo com lira, tem estudo com sema, tem estudo com orlistat, e aí por isso que eles fizeram essa indicação. Ou você faz lira sozinha, ou sema sozinha, ou um dos dois associado à orlistat. Interessante, Eric. Recentemente eu gravei um podcast sobre pacientes com doença coronariana, né, a participação do endócrino. E, novamente, no guideline americano de doença coronariana, se o paciente tiver doença coronariana e obesidade, ele cita a liraglutida e a semaglutida. Então elas começam a aparecer assim nominalmente nessas diretrizes. Isso. E assim, merecido, tamanho os seus benefícios cardiovasculares. Você vai ter benefício, você vai individualizar o paciente, né? Medicina é individualização, e em determinadas situações, o ideal é você usar essa droga. Maravilha. Vamos agora para um tópico que eu achei um pouco controverso, né? A sensação que eu tive é que no final eu vou prescrever o quê, né? Uma opção só, mas vamos lá. Antiandrogênicos na mulher com SOP, recomendações agora 2023. O que ele fala, Eric, sobre espironolactona, ciproterona, finasterida, e aí, posso utilizar qualquer uma, são equivalentes, devo ter medo em algum aspecto? Vamos lá. Ele mantém a indicação do antiandrogênico, que seria aquela paciente que está fazendo contraceptivo, passou os 6 meses e não teve efeito na melhora do exotismo, principalmente, dos sinais de hiperandrogenismo. E aí, nessa paciente, você vai associar um antiandrogênico. Qual antiandrogênico? Então, sempre teve aquela história de você poder usar qualquer um, principalmente aí, ou espironolactona ou ciproterona. Mas meio que essa diretriz agora, ela dá uma enterrada na ciproterona. Né? Meio que deixa só a espironolactona ali, porque a espironolactona teria menos efeitos adversos do que as outras,
né? Embora não tenha estudo comparando para dizer qual seria a melhor, qual seria a mais segura, mas aí eles dizem isso, a espironolactona teria menos efeito adverso. A ciproterona você não deveria usar doses de 10 miligramas ou mais. Vê, a gente, para ter resultado, a gente tá fazendo 50 e até paciente usando 100 miligramas de ciproterona. Não, que é a dose dos protocolos de SOP, é essa dose de 50, embora muitos assim. até botem 12,5 a 50, para não chegar até a dose de 100, mas enfim. A gente sabe que o antiandrogênico não tem esses efeitos todos nessas maravilhas, Sim. né? E você usar menos de 10 ciproterona, você não vai ter efeito. Não, você limita a dose de ciproterona, aquela dose baixinha que já é utilizada no contraceptivo oral. Que é os 2 miligramas, Sim. né? Mas enfim, eles falam isso na questão de segurança, porque diz que existe alguns riscos, principalmente de meningioma, quando se usa uma dose mais alta do que isso. Então meio que deu uma limitada na ciproterona. Essa foi uma grande novidade para mim. Eles deram essa limitada. E aí eles até dão uma rasteira na finasterida também. Porque eles lembram que a finasterida pode dar hepatotoxicidade também. A gente geralmente lembra da hepatotoxicidade com a flutamida, mas eles botam lá para lembrar que a finasterida pode dar hepatotoxicidade. Né? Então, basicamente, é fazer espirono e rezar, né, para não ter hipercalemia. Mas assim, pelo menos a hipercalemia ela é rara em pacientes jovens sem insuficiência renal, mas eles limitam, sim, fica um negócio muito focado agora. E agora sim, lembrar que guideline é aquela coisa, né? Ele vai dar um direcionamento, uma orientação, mas o médico especialista que está ali diante do paciente, ele pode sim adequar a conduta de acordo com as evidências que ele conhece, né? Então, vários serviços hoje têm boa experiência com a ciproterona, né? Com segurança, inicia uma dose, reavalia o paciente, vê se ele não teve nenhum efeito adverso. Então, acho que também não é assim, enterrar de vez a ciproterona. Ou até a finasterida, que muitas vezes a paciente tem alopecia, a gente precisa associar por causa da alopecia desde o início, inclusive. Né? E, claro, você vai iniciar, acompanha a função hepática do paciente, né? Porque tem um risco, que o risco aqui está superando o benefício. Tem um paciente que, meu Deus do céu, a paciente só chegou com peruca ou com lenço na cabeça. Então você vai ter ali, que vai ver que o benefício para ela vai ser superior. Eric, seria o item 4 a maior novidade em relação ao tratamento? Sim. Vamos lá. Desde que a gente começou a página do Endocrino Papers, chega lá uma vez por mês uma pergunta na caixinha que é a seguinte: há benefício em prescrever inositol para mulheres com SOP? A gente sempre respondeu que as evidências disponíveis até o momento não justificam a prescrição. Isso. São promissoras, mas ainda não justificavam a prescrição. Muito bem. Quais são as recomendações atuais sobre o uso de inositol em mulheres com SOP? Vamos lá. Vamos ver. O que é que dizia em 2018? Que o inositol ainda era terapia experimental. Então, não havia ainda recomendação de fazer. E agora? Mudou, mas não mudou tanto. Vamos explicar por quê. Certo? Então, eles colocam lá que o inositol ele pode ser considerado em mulheres com SOP devido ao potencial, eles escrevem isso, devido ao potencial benefício. Então, eles não batem o martelo dizendo que tem um benefício claro, mas que existe um potencial benefício, principalmente para os parâmetros metabólicos. Certo? A gente sabe o que é o inositol. O inositol ele participa da sinalização intracelular da insulina. Então, do ponto de vista fisiológico, faz sentido a gente pensar que uma mulher com hiperinsulinemia, que faz parte da fisiopatologia da SOP, o inositol poderia ter um benefício, certo? E realmente, se a gente for olhar os estudos com inositol na SOP, a maioria dos benefícios puxa para o lado metabólico, provavelmente por melhorar essa sinalização intracelular da insulina, certo? Então, ele coloca lá como um potencial benefício que pode ser considerada. Agora, eles depois já dizem, não podemos estabelecer dose, não podemos dizer qual o melhor inositol, qual a melhor forma de prescrição, porque não tem evidência ainda suficiente para a gente ter essas informações. A impressão que eu tive é assim, eles não querem negar, né, os estudos que mostram um potencial benefício, mas também não se comprometem dizendo como prescrever, qual dose utilizar. Ficou algo meio vago, né? Isso. Até porque, Ícaro, assim, eu acho que uma coisa que fez com que eles colocassem lá o inositol, além dos estudos que você disse que tem uns potenciais benefícios, é seguro, né? Você não tem grandes preocupações com efeitos colaterais do uso do inositol. Então, ok, tá usando, né? Pode ter esse benefício do ponto de vista metabólico. Benefício em relação à ovulação, ao hiperandrogenismo, ainda precisa de mais estudos. E tem outra coisa também, porque que
a questão da forma de reposição seria importante. Né? Porque eles colocam isso, a gente não tem como dizer qual seria a melhor forma de repor. Porque não existe um inositol só. Existem vários inositols, mas assim, os dois mais estudados, mais vistos aí envolvidos na SOP, seria o mioinositol e o quiroinositol, certo? Sabe-se que a proporção de mioinositol e quiroinositol no líquido do folículo, lá, não estou falando no sangue não, dentro do folículo, que a gente não vai conseguir, dando ao paciente repor inositol, isso não vai interferir na quantidade dentro do folículo. Certo. Mas a gente sabe que é alterado, é muito alterado, na verdade. Né? O normal é que tenha muito mais mioinositol do que quiroinositol. O mioinositol se transforma em quiroinositol pela ação, e isso é estimulado pela insulina. Então, na hiperinsulinemia da SOP, muito mioinositol se transforma em quiroinositol, e você muda muito essa relação. E isso atrapalha o desenvolvimento do folículo. Certo? Mas qual seria a melhor forma de repor? Quanto eu vou dar de mioinositol? Quanto eu vou dar de quiroinositol? Isso vai ter alguma influência no líquido folicular? Só eu modificando isso a nível sérico vai ter alguma influência? Então, são muitas interrogações e não se sabe qual seria a proporção adequada. Ou eu dou só um, ou dou só outro. Então, parece que ao repor, sim, eu vou ter benefícios do ponto de vista metabólico, parece aí é mais simples, mas quando eu falo em ovário, a coisa ainda é mais complicada. Então, não tem nem como eles se comprometerem. Certo. Porque a gente não tem ainda como dizer qual seria a melhor proporção, a dose de um, a dose de outro. Então, por isso que eles ficaram tão... Acredito eu que tenha sido por isso que eles tinham ficado tão em cima do muro. Tá, uma terapia a ser considerada. A ser considerada. Mas ele é uma maravilha da natureza? Ainda não. Aí vão perguntar, e a dose, Eric? Não sei. Minha opinião pessoal, enquanto não tem estabelecido direito uma dose, eu vou preferir não fazer. Eu também. Certo? Eu não continuo sem prescrever, mas a prescrição não está errada. Certo? Existe potencial para ela. Eric, pensando agora na mulher com SOP que quer engravidar, né? Um dos malefícios da SOP, digamos assim, das manifestações seria a infertilidade. Como é que essa diretriz nova orienta o manejo da infertilidade em mulheres com SOP? Houve alguma grande novidade? Tem novidade. O que é que a diretriz anterior dizia? Você vai ter tratamento de primeira, segunda e terceira linha. Primeira linha, você vai escolher o letrozol. Na primeira linha aí, que é aquilo mais simples, aquilo que o endócrino mesmo pode fazer, você não precisa de um médico de fertilidade, era você estimular, né? E aí poderia ser letrozol ou clomifeno. E aí ele já colocava o letrozol como primeira escolha. Certo? Então, na primeira linha, letrozol superior a clomifeno. Isso dito lá na diretriz de 2018. A segunda linha, você iria fazer estímulo com gonadotrofinas, HCG, FSH, ou cirurgia laparoscópica. E terceira linha, aí é aquela que não passa nem perto do endócrino, na clínica de reprodução humana, fertilização in vitro. Né? Essa nova mantém direitinho essa questão de ter primeira linha, segunda linha, terceira linha. Mas há mudanças na primeira linha. Letrozol continua sendo o primeiro, certo? Mas o segundo não é o clomifeno sozinho, como era dito antes. Agora é clomifeno com metformina. Olha a metformina de novo. A metformina de novo. Então a metformina ela entra agora com mais essa indicação da fertilidade associada ao clomifeno. Ele não fala em associação de letrozol com metformina, ele bota o letrozol sozinho, mas se você, por exemplo, não tem o letrozol a gente sabe que é mais caro, a paciente não tem como fazer o letrozol. Você vai fazer o clomifeno, é superior a, em vez de fazer o clomifeno sozinho, é superior a fazer o clomifeno com metformina. Certo. Então a ordem seria, primeiro letrozol, depois clomifeno com metformina, depois o clomifeno sozinho e depois a metformina sozinha. O menos eficaz é fazer a metformina sozinha nesse caso, mas seria uma opção. O paciente tem dinheiro para comprar clomifeno, ou às vezes como eu faço na prática. Enquanto aguarda para fazer o clomifeno, já começa logo a metformina. Porque vai que, né? Então a ordem seria essa, letrozol, clomifeno mais metformina, essa é a grande novidade, o clomifeno com metformina fica acima do clomifeno sozinho e metformina sozinho embaixo. E aí, claro, se você faz qualquer um desses e não responde, você iria para LH, gonadotrofinas, LH não, HCG, FSH ou até cirurgia laparoscópica. Maravilha. Pessoal, encerramos aqui a nossa discussão dessa diretriz de 2023 sobre SOP. Essa foi a segunda parte falando sobre tratamento, reforço. Se você não viu o podcast anterior sobre novidades do diagnóstico, recomendo, que a gente também teve novas recomendações bem interessantes. Se você gostou desse podcast, compartilha aí com todo mundo que você conhece que acompanha pacientes com SOP. A gente se vê na próxima. Até mais.
Até mais, pessoal.